Distúrbio de aprendizagem, para mim, eu sou uma pessoa que gosto muito do visual, né? Gosto de fazer citações. E essa foto, para mim, ela... Oi? Silvânia, desculpa, eu esqueci de dizer assim. Eu vou ter uma liberdade de eventualmente interromper para poder traduzir uma coisa, trazer uma vivência, ou tentar entender melhor uma coisa que se colocou, assim como a Patrícia e eventualmente a Roberta deu por favor, essa liberdade. Não se acanhe por isso. Não, tudo bem. E por volta das 16 horas nós vamos dar uma parada, né? E nós voltaremos às 16h30, tá? Uhum. Só para caracterizar, quando eu fui apresentar o meu mestrado, eu usei a palavra oportunizar, né? Quase que me cortaram o pescoço. Falei que essa palavra não existe, né? Existe. E que hoje, né, é um tema de suma importância. Mas vamos, por favor, desculpa. Não, imagina, sempre eu acho que a troca é a melhor forma de aprender. Aliás, é isso que nós, professores, todo mundo que está numa equipe multidisciplinar, é a troca que é de grande valor do conhecimento, né? Hoje não tem mais aquele que sabe tudo. Não, eu devo perguntar para o outro, porque quando a gente junta conhecimento, aí sim a gente pode ajudar mais pessoas, né? E eu sou aquela pessoa que gosta de ajudar, você me conhece, né? Gosto muito de ajudar naquilo que as pessoas podem para se desenvolver e seguir adiante. Essa foto, então, para mim, ela diz tudo sobre o que um distúrbio ou uma dificuldade de aprendizagem, que não seja diagnosticado a tempo, que não seja tratado, né, como um distúrbio, ou tratado adequadamente, com uma atenção especial, uma criança pode sentir todas essas sensações sem saber lidar com elas, né? Porque ela nem conhece o que está acontecendo para que ela tenha tudo isso. Tristeza, frustração, a incapacidade. Eu vejo muitos alunos chegam para mim e falam, eu sou burro, eu não consigo fazer. E, na verdade, não é isso. A gente mostra para eles que existem caminhos sempre, né? E sempre nós vamos falar aqui de distúrbio e de dificuldades, que são coisas diferentes. Mais adiante eu vou estabelecer bem a diferença entre eles, tá? O isolamento da criança, porque a criança acaba se separando do grupo, porque ela acaba ela é estigmatizada, como aquela que tem falta de atenção, aquela que não para, né? Então, isso também é um problema. Aí, o que acontece? Ela vai passar a se desinteressar, fica estressada e pode até ficar doente. Então, para mim, essa foto, ela representa tudo isso. Eu acho que quem passa por isso, né? Sabe muito bem do que estou falando. Quem trata com crianças, aqueles que chegam ao consultório, eu acho que muitas vezes chegam com essa queixa, né? Aqui nós vamos falar ainda dos transtornos, e o segundo o Dr. Victor da Fonseca, o que eu acho importante, né, é que nós temos aqui os transtornos, mesmo que seja em dificuldades, que são dificuldades pontuais e específicas. Nem sempre elas, no geral, em determinadas áreas, a criança pode apresentar algum distúrbio, né? E os distúrbios ou transtornos, eles têm geralmente ligação com uma disfunção neurológica. E nos casos que nós vamos tratar hoje, todos eles têm, né? Inclusive TDAH, TEA e T21. Então, todos eles têm uma disfunção neurológica. E isso afeta os neurônios de conexão. Então, essa criança, de uma certa forma, não consegue acompanhar como as outras, e isso vai trazendo todo esse fechamento, essa dificuldade diante de as habilidades acadêmicas que são básicas, né? Então, na escola, nós temos a base da alfabetização, quando chega no ensino fundamental são outras matérias, e essa criança que apresenta disfunções, ela passa a não acompanhar. Devido às disfunções, ela não consegue processar as informações, e isso tudo vai afetar na aprendizagem. E nós vamos dizer que, na verdade, o cérebro dessa criança, ele funciona de uma forma diferente, né? Mesmo sem apresentar problemas físicos, sociais ou emocionais, quem tem um distúrbio, ele pode adquirir conhecimento. Ele pode não ser bom em matemática, física, química, mas ele pode ser um excelente pintor, um excelente escritor, oralidade, qualquer coisa que ele queira fazer, que a gente dê essa oportunidade para a criança. Isso não significa também
que essa pessoa é incapaz, porque nós partimos do princípio que todos podem aprender. Esse é o meu lema atualmente, todos podem aprender, tudo depende da forma como nós ensinamos. Para todos nós temos um método, nós temos sempre alguma coisa que vai ajudar, alguma estratégia, alguma intervenção, que vai ajudar para que essa criança possa se desenvolver, que ela possa se socializar, que ela possa ter a sensação de pertencimento, que eu acho que é muito importante, para, ao contrário do que estava na foto anterior, eliminar os estigmas, né? essa titulagem, né? Os títulos, os rótulos que se dá para as crianças que têm dificuldade. Então, isso é muito importante, né, de saber que a pessoa não é incapaz, que é reversível e que eu só preciso de métodos diferenciados e adequados a cada caso, porque cada cérebro é diferente, cada criança é diferente. Então, eu tenho que entender, eu tenho que conhecer a necessidade daquele aluno. Quando eu conheço, aí sim eu posso trabalhar, fazer uma avaliação, que seria uma avaliação diagnóstica multidisciplinar. Nos casos que nós estamos tratando hoje, nós precisamos sim de um diagnóstico médico e procurar toda a equipe que vai trabalhar em conjunto, fono, físio, TO, para, em conjunto com a escola, com a família, tem que ser um trabalho sempre conjunto, para que todos consigam trabalhar na mesma direção para o desenvolvimento dessa criança. E então essas intervenções, elas têm que ser muito adaptadas e adequadas, certo? Continuando agora, falando um pouquinho só das dificuldades. As pessoas que têm apenas dificuldades, não necessariamente apresentam algum tipo de distúrbio. Como eu disse anteriormente, ela tem simplesmente maneiras diferentes de aprender. Eu vou só mudar aqui um pouquinho a foto, para eu poder acompanhar. Então, pode ver aqui, segundo ainda Vítor da Fonseca, ele dá uma definição que eu achei bem interessante, bem completa. As crianças com dificuldade de aprendizagem, que estejam com problemas emocionais, apresentam, na opinião dele, sinais de regressão, oposição, narcisismo e negativismo. Como eu disse, aquela foto inicial, ela representa tudo isso. Então, mesmo que ela não tenha o transtorno, mesmo que ela tenha só uma dificuldade, que é com mais facilidade sanada, apenas com as intervenções adequadas, mesmo assim ela pode apresentar os mesmos sinais de quem tem transtorno. E hoje, até vou me adiantar a dizer, existe muito diagnóstico, né? Toda criança que tem falta de atenção já é diagnosticada com alguma coisa. Então, existe, parece um excesso de diagnóstico, então existe uma preocupação na área da aprendizagem, né? De diminuir esses diagnósticos e tentar entender, já foi feito um estudo, né? De que se a gente faz uma modelagem de avaliação adequada, nós conseguimos diminuir a questão dos transtornos e das dificuldades bastante. Então, diminui, separa mais, o número de crianças com transtornos, digamos que fosse 15%, passa a ser 5%. Então, dentro dos 100% de uma sala de aula, não existe tantos problemas, né, que um professor precisa lidar, tudo. Eu acho isso muito importante, né, porque não é toda criança que tem qualquer problema de desatenção que necessariamente ela tem um distúrbio. Então, nós temos que separar bem para dar atenção adequada para cada um. Então, eu acho que isso que Vítor da Fonseca conceitua aqui é importante, né? Porque essa regressão, o narcisismo, né? Que a criança acaba se fechando em si mesma, se achando nem sempre positivamente, né? O narcisismo pode ser negativo. E qual vai ser o resultado? A baixa autoestima, isso a gente tem muito nas crianças. A autoestima, hoje em dia, é um fator que me preocupa muito. E nas minhas aulas, eu procuro ajudar essas crianças e mostrar, você é capaz, você consegue, você só precisa aprender a pensar. E a coisa mais deliciosa que tem, quando eu estou numa aula, no final da aula, que a criança olha para mim e fala assim, puxa, eu consegui. Então, aquilo que parecia difícil, né? Outro dia eu recebi isso de um menino que tem autismo, é um autismo leve, mas assim, é muito gratificante de a gente ouvir essas crianças, né? Para entender o que está acontecendo. E ainda continuando aqui, vamos continuar com o Vítor da Fonseca, porque eu acabo me empolgando, né? Com o assunto que eu gosto e acabo saindo da minha direção aqui. Ele também diz que a dificuldade de aprendizagem, a partir de metodologias reeducativas sofisticadas ou processos neuropsicológicos, chega-se a concepções unidimensionais
unifatoriais que levam a conceitos, teorias e modelos psiquiátricos. É isso que eu disse. E aí, psicométricos, ou seja, elas acabam sendo socializantes e exclusivistas. Então, esse excesso de diagnóstico, com alguns tipos de modelos que nós temos, metodologias, que elas tentam ser sofisticadas, é um método novo, alguma coisa sempre excepcional, nem sempre vai trazer o resultado necessário, pelo contrário, né? Ele vai trazer o exclusivismo social daquela criança porque ela acaba se afastando. Eu, de uma certa forma, concordo com o que ele disse. As dificuldades de aprendizagens, elas têm que ser, não são encaradas como interacionistas e dialéticas, ou seja, é muito importante, não adianta eu somente preparar um aluno, ele está com uma dificuldade, e eu separo ele do grupo. Não, eu tenho que fazer uma interação, eu tenho que ter um diálogo com aquele grupo que ele pertence, na sala de aula, com a professora. Então, eu tenho que ensinar aquele grupo social a receber aquela criança. Então, que aquela dificuldade não faz essa criança diferente dos outros. Então, é um aprendizado social que hoje nós temos que ter. É um olhar diferenciado, né? É um olhar da inclusão, é um olhar diferenciado, mas não aquela inclusão obrigatória. É uma inclusão em que todos estão envolvidos, para que ela possa ser completa. Isso é muito importante. Nós temos aqui mais duas coisas que eu acho bem legais, bem importantes. Eu falo muito, eu preciso beber muita água. As dificuldades de aprendizagem, não, desculpa. Aqui, as dificuldades de aprendizagem, elas estão na criança. Algumas pessoas dizem isso. E, por outro lado, os outros acusam que é o professor. E, na verdade, não pode ser nenhum nem outro, né? Onde que será que se encontra essa dificuldade? É muito fácil acusar o professor que não sabe ou dizer que o aluno é que tem desatenção. O que nós estamos vendo é que, assim, a nossa educação, de uma forma geral, ela precisa ter algumas adequações, começar a modificar. Então, o que acontece? Nós estamos tendo áreas de conteúdo, né? Nós não temos uma interdisciplinaridade das aulas. Cada um vai por si, ou português, história, cada um trata do seu conteúdo. E está faltando essa... Vânia, deixa eu usar uma palavrinha aí. Pode. Coisa que eu falo desde que eu me lembro que eu fui aluno. E, como você colocou, algumas pessoas dizem que é o aluno, outros dizem que é o professor, outros dizem que é a escola, outros dizem que, enfim, várias justificativas. Mas, pessoalmente, é claro que aí não tem nada a ver com condições de teoria pedagógica, né? É uma condição específica de vivenciada por mim. Eu fui um cara que apanhei muito na escola, né? Minhas professoras me batiam. Eu tinha uma professora que eu sempre falo em aula, eu lembro o nome dela, que é a dona Tati, ela me pendurava pelas orelhas. Eu estudei no Grupo Escolar Rodrigues Alves, e antes do Rodrigues Alves, eu estudei no Caetano de Campos, que era uma escola de grande renome, mas eu logo fui convidado a sair do Caetano de Campos. Eu fui convidado a sair por algum motivo que eu não sei qual foi, mas eu talvez tenha uma ideia, eu vou trazer aí para lembrar e ornamentar um pouco o tema que você está abordando. A questão é assim, eu fui mandado embora, né, chamado para ser mandado embora, fui para a escola, Grupo Escolar Rodrigues Alves, na Paulista, na frente do Hospital Santa Catarina. E lá eu fiz o meu primário e tive uma professora, uma fessora, que chamava-se Dona Tati. E eu me lembro muito bem dela, porque ela me rasgou a orelha 2 vezes, porque eu tive que atravessar a Avenida Paulista para poder costurar a orelha que ela me rasgou pendurando. Eu devia ser muito bonzinho, tá? Mas como agora eu sei que eu acabava perturbando a sala de aula, porque como eu sempre fui bem grande, então meu pé não alcançava no chão, eu acabava me movimentando na sala de aula logo após ter feito a minha obrigação de aluno. E com isso, essa, entre aspas, hiperatividade acabou fazendo com que a professora, senta, eu saia andando, senta, aí dava esse rolo todo. Eu aprendi, portanto, que o meu problema era fazer a conexão cefalopodálica, né? O meu pé no chão para poder aprender melhor.
Mas o que eu quero trazer à tona é que durante a faculdade, quando entrei na faculdade, eu queria fazer neuro, né? E na primeira aula de neuro que eu tive como professor de neuro 2 irmãos orientais. Se eles estiverem, por acaso, ouvindo esse tema, eles vão se reconhecer. Eles me fizeram desistir de neuro. Eu digo que foram péssimos professores. Entrou em sala de aula um cara que era, o apelido dele era urso polar, enorme, cuja mão dele, com uma mão só, ele examinava uma criancinha, o professor Luiz Gustavo Horta Barbosa Eng, saudoso, já falecido ano passado, mas ele me fez um elo emocional com a pediatria. Eu tive genética, meu professor de genética, curiosamente, meu professor de farmaco também, foram as 2 matérias que eu fiquei de segunda época. Na minha época tinha segunda época. Eu fiquei de segunda época em farmacologia e fiquei de segunda época em genética. Curiosamente, depois de ter me formado, a faculdade que eu estudei me chamou para ser professor de genética e professor de farmaco, né? E eu preferi ficar na genética, e o professor de genética ainda estava na faculdade onde eu estudei. E eu disse para ele, cara, você não sabe ensinar genética. Por isso que eu fiquei em segunda época. E ele não sabia mesmo, né? Falecido, mas infelizmente o cara não sabia ensinar genética. Ele sabia muita genética, mas ele não tinha habilidade didática. Eu estou trazendo isso à tona porque nós fazemos o que a gente gosta, porque vocês, professores, fizeram com que nós gostássemos daquilo. Quando eu não gosto de uma determinada matéria, não é da matéria que eu não gosto, é a professora ou o professor que não soube me fazer ter o prazer daquela matéria. Então, eu sou daquele grupo que fala que a culpa é do professor. Me desculpa, bem transparente, mas eu compartilho que muitas vezes o aluno também não. Mas como você deixou muito claro, todos aprendemos, mas é preciso saber como ensinar. Se Sim. todos aprendemos, então o aluno aprende. Então, quem não sabe ensinar é o professor. E o professor chega na aula e fala assim, matéria dada, hein? Como? Como assim? O cara falou assim, distúrbio de aprendizado, matéria dada. Se eu não aprendi, é porque ele não ensinou. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser muito tolerável com o aluno, visto que a pessoa com trissomia 21, eu costumo dizer assim, ele tem dificuldade de esquecer o que aprendeu. Agora, precisa saber se ele aprendeu. Né? Então, quem tem que conciliar esse instrumento é, de fato, o professor, o pedagogo, que tem que checar isso. É o mediador do conhecimento, é ele que Pronto, tem que... desculpa. É bem por aí. Só voltando no que você disse, de jogar matéria no Z, muitos anos corrigindo, né, redação de quem prestou vestibular, de várias áreas, medicina, de várias faculdades, o que a gente vê é o seguinte, ou mesmo no cursinho preparatório, o cursinho passa uma nota, faz observações, né, numa redação. Aí o aluno chega para mim e fala, olha, eu não entendi nada, porque mesmo na escola, né, no ensino médio, o professor corrige e dá uma nota, porque hoje tudo é avaliado pela nota, e a nota vem baixa, mas ninguém explica para aquela criança ou para aquele adolescente por que ele não conseguiu, como que é o certo, né? Então, isso é o que está faltando, é mesmo o que você disse. Você tem que mostrar o erro, né? Se ele errou, por que errou? Não adianta a gente só jogar conteúdo, né? É bem isso aqui, esse questionamento dele eu achei bem importante, né? Que não tem, então, essa delimitação de áreas de conteúdo interdisciplinar entre os profissionais, não existe um projeto comum, em algumas escolas até existe, mas é uma falha ainda que nós temos, né? Eu gosto muito do Carl Jung e do Vitor da Fonseca, por alguns, tem outros, mas aqui eu me concentrei neles por algumas coisas que eu achei que tinha muito a ver com a aula de hoje. Então, assim, hipoteticamente, o ensino tem que ser para todos, né?
Mas não é, porque quando você não dá condições, existem muitas diferenças, né, de estratégias pedagógicas, então existe aí, segundo ele, né, uma interferência sociopolítica, ou seja, lá dos órgãos superiores, vem determinadas ordens, e esse ensino para todos, ele deixa muito a desejar, né? E acaba sendo fazendo, né, uma segregação. Daí para frente, o que nós temos? Como ele diz aqui, eu vou ler. O fracasso que o aluno começou a evidenciar por meio de repetências, isso vem acontecendo, né? Exclusão da escola e a dificuldade. Por quê? Ele acaba desistindo de aprender porque não tem uma educação adequada, ninguém ensina para ele adequadamente. Não cria o gosto por aprender, né? O gosto pelo conhecimento. E ele ainda diz que o fracasso da escola, enquanto sistema social, responsável pela aquisição e transmissão do conhecimento. Então, a escola também tem culpa, não é culpa só dizer que a evasão escolar é culpa do aluno, não, é um conjunto de fatores. Então, eu acho que isso realmente gera essa segregação de conhecimento, né? Então, as pessoas acabam tendo que sair, acabam ficando de lado. E ainda ele diz, né, que a partir dos fracassos escolares, das repetências e evasões, das inúmeras dificuldades que os alunos apresentam, todo mundo acha que a educação está sendo igualitária, né? Historicamente, desde que Dom Pedro fundou as primeiras escolas, né, que ele deu oportunidade, mesmo assim ainda não dá, né? Porque nós não temos essa escola igualitária para todos, infelizmente. Aqui, espera que passou, acho. Só vou mudar de lugar que o Zoom fica bem na frente. Quando nós falamos aqui dificuldades e estratégias pedagógicas, o que eu quero dizer com isso, né? Que eu tenho que analisar os comportamentos dos alunos e aí eu vou entender o porquê que está acontecendo aquilo. Então, eu tenho que ter um comportamento, eu vou entender a resposta que o aluno me deu e eu vou ter que fazer a intervenção adequada. Essa seria uma estratégia adequada. Cada aluno tem que ser avaliado e estudado para entender o porquê daquele comportamento, em que momento ele tem aquele tipo de comportamento, o que causou, né? E isso vale, o que eu quero dizer que o que eu estou dizendo de dificuldade vale para todos, mesmo aqueles que não tenham nenhum transtorno, né? Um impedimento neurobiológico. Então, isso seria mais ou menos para todos. E não existe nem para todos isso. Aqui, então, vamos ver que nós temos aqui alguns fatores que são determinantes, né? Para a busca de soluções, que pode ser neurológico, psicológico, depende de como a criança está naquele momento, se ela está passando algum problema na família, né? Se ela tem algum problema nas funções executivas, né? Precisa fazer um treinamento motor, fisioterápico, alguma coisa. Social, cultural também, porque existe também essa divisão, né? A influência do ambiente na aprendizagem, que envolve a família, os problemas da família, né? E isso aqui é todo um processo histórico de cada indivíduo. Então, nós temos que analisar o histórico de cada indivíduo que chega até nós, o histórico do aluno, né? Para entender o que está acontecendo. Por que aquele tipo de comportamento está acontecendo? Se deve a quê? É um problema social? É um problema de família? É um problema neurobiológico? Então, nós temos que conhecer os alunos. Aí, o que a gente vai ter como resposta? Uma sala de aula é impossível. Não é verdade, porque a gente acaba conseguindo, o professor, ele identifica, né? Acaba tendo esse feeling de identificar quando alguém tem algum tipo de problema. Talvez até pela avaliação, pela nota, mas nas atitudes, no contexto geral, se ele sofre bullying dentro da aula, por que ele sofre, por que aquela criança está desintegrada do grupo, né? E aqui também continua repetindo, que os estudiosos ainda continuam afirmando que a parte biológica, as condições biológicas, sociológicas ou psicológicas sempre vão estar dinamicamente interferindo na criança. E ela que vai trazer os efeitos, né, que nós estamos vendo, que são os comportamentos. E em todas as classes sociais isso se repete, não existe diferença. A criança, ela tem sensibilidade e ela traz isso para o grupo, né? Mesmo que ela esteja frustrada, triste, mas alguma coisa está acontecendo para que isso aconteça, né? Outra coisa, que a dificuldade de aprendizagem nada tem a ver com o potencial intelectual. E aí eu volto com o exemplo que você deu bem por aí.
que você é um péssimo professor de genética e você se especializou em genética. Por quê? Porque alguém mostrou com amor, porque ele amava o que ele fazia. Quando você ama o que você faz, você passa isso para os seus alunos, você passa isso para as pessoas ao seu redor. Então, essa vontade de ensinar, de fazer com que o outro entenda, é que faz o desenvolvimento, faz aquela pessoa seguir adiante, como você mesmo citou no seu exemplo. Acho que é bem por aí, né? É bem significativo isso. Então, eles têm esse potencial e o que nós precisamos, sempre, eu disse desde o começo, nós vamos sempre repetir algumas coisas, que é a adequação dos diferentes recursos e estratégias pedagógicas, atendendo necessidades específicas. Isso a gente vai repetir muito. Todos os cursos que eu tenho feito, para meu aprendizado também, é a base, é a inclusão adequada. Então, você tem que tratar a pessoa de acordo com o que ela precisa. Não adianta eu dar um remédio que não vai servir para aquela dor que ela está sentindo no momento. Então, é uma coisa que tem que ficar bem clara para todos, né? De entender, ouvir, avaliar, né? Consultar uma equipe, e aí sim você pode fazer uma intervenção. Não é uma intervenção feita assim, somente no olhômetro dentro de uma sala de aula, porque aí o erro pode ser bem grande, né? Então, aqui nós vamos ter o que seria, nós vamos repetir que não tem nada a ver, né, com o cognitivo da criança. Ela pode ter potencial, mas o que sinal que eu estou vendo? Ela não está acompanhando academicamente. Então, para a idade dela, ela deveria estar seguindo os conteúdos que estão sendo dados. Se ela não está conseguindo, pais, professores têm que pedir auxílio. Esse auxílio não é só chegar e falar o seu aluno é desatento, o seu aluno vai mal, o seu aluno não estuda. Isso não é uma forma de analisar uma pessoa. Ele é uma pessoa, é um indivíduo. Então, assim, o seu filho está com dificuldade, eu não sei o que está acontecendo, ele não está atento. Mas não dizer já ele é desatento, já criar rótulos. Nós não podemos fazer isso. Porque isso não é uma avaliação de comportamento. É uma avaliação sem um embasamento visando algum tipo de estratégia. Então, nós temos que pedir auxílio, sim, tanto da pais, professores, pedir que eles levem em profissionais, né, que sejam uma psicopedagoga, e aí um vai indicando o outro, ver quais são as necessidades. Primeiro vai no médico, o médico vai dar um diagnóstico, que é o diagnóstico mais correto nesse sentido, um neuropsicopedagogo, um neuropsiquiatra, enfim, vai achar um profissional que vai ter que direcionar para esse problema. E depois, nós temos que entender que cada um tem uma maneira diferente de aprender. Tá? E se ele é mesmo tendo um transtorno, também ele tem como aprender. Principalmente com toda a tecnologia que nós temos hoje. Depois, mais pra frente, eu vou contar um caso que eu assisti um vídeo essa semana, e o que uma mãe fez para conseguir fazer o filho aprender. E todos podem aprender, né? Mesmo aqueles que têm uma deficiência intelectual, existem formas de, pelo menos, criar uma linguagem interativa de comunicação. Então, aquela pessoa tem, sim, a possibilidade, de alguma forma, de interagir. É óbvio que para toda regra pode ter alguma exceção, casos extremos, né? Eu estou dizendo por aquilo que a gente já está conhecendo, alguns casos que são possíveis. Então, nós vamos depois para o diagnóstico, depois a intervenção, e aí entra de novo nas questões pedagógicas, né? Então, nós temos que ver que dificuldade de aprendizagem, ela tem que ter multidisciplinaridade. Ela é um obstáculo, pode ser uma barreira, um sintoma, né? Que nós temos que analisar. É de origem cultural? É de origem cognitiva? Como é a vida daquela criança? Então, é importante saber o histórico de vida de qualquer criança que esteja para a gente fazer uma avaliação. Então, aqui é o ciclo que diz bem, o professor ensina. Os métodos de ensino antigos eram bem da reguada, na cabeça. Eu tinha uma professora que dava croque na cabeça. Então, o professor ele é o mediador, né, entre o aluno e o conhecimento. Se o professor ensina, o aluno aprende. Se ele aprende, os dois estão aprendendo. Tem que haver uma interação entre os dois. O aluno aprende e ele também ensina o professor, porque a cada aluno nós aprendemos alguma coisa com aquela vivência, com aquela necessidade que nós tivemos de adaptar, né?
naquele aluno. Quando eu consigo isso, aí eu vou ter uma interação. E a interação, aí sim eu tenho o processo do ensino-aprendizagem. Quando eu tenho essa interação, essa ligação, né? Que chega e completa um ciclo, que é o ciclo da aprendizagem. A aprendizagem, ela é um processo. Não é uma coisa que você chega lá e a pessoa sai sabendo. Não, não tem como, né? Ser dessa forma. Agora, aqui eu quero explicar um pouquinho melhor, né? A diferença que existe entre transtorno e dificuldade. Vocês vão ver que sobre dificuldade tem bem pouco aqui. Os outros todos explicam mais a questão dos transtornos neurobiológicos que influenciam de outras formas. As dificuldades de aprendizagem, em geral, elas podem ser resolvidas na própria escola, simplesmente fazendo adaptações pedagógicas. Então, é muito simples. Às vezes, uma dificuldade é confundida com transtorno, e a partir de agora temos de tomar muito cuidado com isso. Como eu disse, é fazer uma avaliação para que a criança que só apresente dificuldade em algumas matérias não seja tratada como se ela tivesse algum problema cognitivo, que ela tem capacidade cognitiva, né? Então, o que nós precisamos é isso, adequar a nossa pedagogia, a nossa forma de ensinar. No transtorno de aprendizagem, aí sim, nós temos uma disfunção neurológica, neurobiológica. E aí existe, sim, uma maior dificuldade de assimilação de conteúdo, foi o que o Dr. Zan falou. Ele aprende e esquece, né? Então, nós adotar estratégias adequadas para aquela criança. Então, eu tenho que descobrir, ela é visual? Eu consigo fazer uma comunicação alternativa? O que materiais eu vou poder usar para trazer o aprendizado para aquela criança ou adolescente? E esses transtornos são vários, eles podem dizer respeito à leitura e à escrita. Desculpem, mas eu fico com a boca seca rapidamente. Então, nós temos que analisar o desempenho acadêmico, né, e trabalhar as possibilidades e enxergar as habilidades que aquela pessoa tem. Então, eu vou saber, ela aprende desenhando? Eu consigo me comunicar com ela desenhando? Ela tem falta de concentração? Eu vou ter que trazer atividades que tragam foco, né? De alguma forma, eu tenho que começar com 1 minuto, 5 minutos, e assim eu vou gradativamente adequando. O que não quer dizer que eu vou deixar o tempo livre para aquela pessoa. Ela tem o tempo, cada um tem o seu tempo de aprender. Mas eu não posso prolongar, eu tenho que ter metas, objetivos, né? Então, as estratégias têm que ser de um ensino a curto prazo, para poder ter um bom resultado, né? O transtorno, ele apresenta, né, sinais, né? São perturbações que interferem na aprendizagem, interferem na capacidade de absorção dessa criança, né? E pode ser até de forma bem acentuada. E o que eu quero dizer também, que as crianças em fase escolar, elas têm dificuldades em realizar tarefas, certo? E por quê? Problema na proposta pedagógica, capacitação do professor. A capacitação do professor hoje é algo de extrema importância. Nós estamos trabalhando nisso, porque os professores não estão se capacitando adequadamente para atender as crianças com dificuldade. Inclusive, nós temos hoje, eu participei de um congresso essa semana, assisti um congresso essa semana, e nós estamos com um problema na alfabetização, principalmente pela pandemia, que é muito difícil as crianças menores, né? Embora muitas pessoas criaram muitas estratégias nas aulas online, o problema da alfabetização é um problema muito sério, que vai refletir mais adiante. São 2 anos que as crianças que estão nessa faixa etária de 4 a 6 anos, que é bem a fase de terminar, né, a alfabetização. E os professores não estão preparados para isso. Tem muito professor que alfabetiza sem estar atualizado, né, das formas, das melhores formas, das mais adequadas para a alfabetização. Os problemas familiares e também os déficits cognitivos, que eles podem ter sim, mas a gente sempre tem que achar um jeito de ensinar. Os tipos de transtornos que nós temos alterações do processamento auditivo, que hoje também se percebe bastante, que a criança, às vezes, ela tem algum problema nesse caminho, né? E acaba
refletindo na aprendizagem, geralmente percebe-se mais com as notas mesmo, com essa dificuldade de absorver o conteúdo. Transtornos da comunicação, aqueles que não têm uma linguagem verbal, né, muito adequada, tem essa dificuldade. Funções executivas, que é o fazer. A dislexia, que é a troca de letras. Descalculia, problemas da matemática. A dispraxia, que são os movimentos motores. A disgrafia também, que a pessoa não consegue controlar muito a parte da escrita, então ela não consegue fazer caligrafia direito, tem problemas na escrita, em geral tem letra feia. Deficiência intelectual, né? E as questões que são transtornos que não podem não ser neurológicos, ou problema que a criança já nasce, mas são emocionais, culturais e socioeconômicas, que também interferem e podem trazer um tipo de transtorno. Rapidamente sobre T21, que acho que a gente já sabe alguma coisa, depois sobre o autismo, que é o TEA, e entrar no TDAH para juntar, né? Vocês vão entender que o que eu vou querer é fazer uma associação aí, né? Desses 3 tipos de transtornos. Bom, a trissomia 21, ela foi descrita em 1866 por John Langdon Down, médico inglês, que ele descreveu as características que acabou sendo o transtorno sendo batizado com o nome dele. Depois, né, ele descobriu também que a causa da genética. Então, eu fiz alguns negritos e eu queria que vocês prestassem atenção, porque lá na frente eu quero fazer uma associação de tudo isso, né? Que a causa é genética, né? E até então a literatura somente relatava características que indicavam a síndrome. Ainda até esse momento foi ele que descobriu então que tinha a ver com a parte genética. É uma alteração genética, características físicas próprias e propensão a algumas doenças. Então, isso é importante para a associação que eu pretendo fazer mais adiante. Ela ocorre durante a divisão celular do embrião. O indivíduo com T21 possui 47 cromossomos e não 46, como os indivíduos... Aqui está sem a doença, desculpe. Sendo o cromossomo extra ligado ao par 21, por isso o nome trissomia do 21. Normalmente, temos um cromossomo 21 vindo da mãe e outro do pai. Essa é uma explicação científica, está correta, né, doutor Zan? Eu quis fazer um resumo, não sei se eu tirei alguma coisa. Então, as pessoas com T21, elas apresentam deficiências intelectuais de aprendizado. Então, elas vão precisar, sim, de adequações para que elas possam ser incluídas. Elas têm personalidade única, estabelecem boa comunicação e são sensíveis. São características que são importantes. Podem ter TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas não quer dizer que toda essa criança que é desatenta, que é impulsiva, que tenha o TDAH. Ele precisa ter pelo menos 9 comportamentos repetitivos em todos os ambientes para ser considerado como um TDAH. A falta de regulação também que rege essas crianças é que eles reagem muitas vezes sem pensar, né? Eles reagem de forma exagerada e em alguma situação que eles não sabem como lidar. Não sabem lidar também com as emoções. Eles até podem sentir as emoções, mas têm dificuldade em lidar com a frustração, com a tristeza, a decepção, né? Então, eles têm dificuldade de lidar com isso. O diagnóstico é clínico, eu insisto nisso porque é muito importante, né? Nós que trabalhamos com a parte da aprendizagem, a gente não pode querer adivinhar nem fazer nenhum tipo de diagnóstico. Nós podemos sentir, avaliar e encaminhar. Outra coisa que é importante, que eu vou repetir muito, que nós temos que sempre destacar que antes de qualquer transtorno ou doença vem a pessoa. Então, a pessoa não é T21, ela é o nome Maria, Joana, Cláudia, ela é um ser, ela é um indivíduo. E isso é muito importante para a aprendizagem. Nós temos que ver a pessoa como um todo, ela é uma pessoa com dificuldades, com características próprias, né? Então, esse é um ponto que eu sempre repito, eu acho que é de fundamental importância, né? É necessário ter esse olhar. No TEA, que é o transtorno do espectro autista,
nós vamos perceber, a maioria, as causas são, em geral, genéticas, né? Majoritariamente. Eles têm um grande assim, indicador, né, de que uma pessoa tem autismo, é a dificuldade da interação social e a comunicação. Eles têm dificuldade, né, de se comunicar. Então, tem muitos que não conseguem, por isso que hoje a gente tem as comunicações alternativas para facilitar a interação, né, e dar a possibilidade dessas pessoas com TEA se comunicarem e se socializarem. O comportamento deles, muitas vezes tem movimentos repetitivos, assim como falas, né? São as ecolalias também, que são sempre repetitivas. Eles seguem um padrão, né? Eles ficam parados em algum tipo de movimento ou de fala. Foi chamado há pouco tempo de espectro porque ele envolve outros subtipos de transtorno junto com o TEA, né? O diagnóstico também é clínico, é multidisciplinar, né? Ele apresenta atrasos na fala, o diagnóstico precoce é muito importante, porque o autismo ele já pode ser diagnosticado a partir até 3 anos, né? 1 ano e 8 meses, 3 anos, dependendo do caso, né? Ele também tem dificuldade de atenção, né? E uma coisa importante, né, que eu frisei lá dos comportamentos, que tem T21, ele não sabe lidar. O autista, ele não consegue nem entender o que está acontecendo. Ele não consegue entender os sentimentos dele e nem os sentimentos do outro. Por isso, muitas vezes, ele não consegue prever o comportamento do outro. Então, ele tem essa dificuldade, por quê? Tudo que é abstrato é muito difícil para eles. Para eles tem que ser tudo no concreto. Depois eu vou mostrar também algumas estratégias para a gente tentar entender o que é esse concreto, né? Por exemplo, eles também têm dificuldade de generalizar, né? Se você mostra uma foto de uma floresta e depois você fala o que é uma árvore, ele não consegue separar sozinho essa definição da árvore. Porque para ele, a árvore está dentro da floresta, mas ele não sabe que é árvore. Para ele, a árvore sozinha também é floresta. Ele não consegue fazer essa separação do significado, porque é abstrato. Desde que você mostre, né, concretamente. Aí sim, então você tem que mostrar várias árvores, uma floresta, e quando tem uma sozinha, aí ela é uma árvore. Então, tudo tem que ser muito bem desenhado, muito bem concreto para que eles possam aprender. Essa dificuldade de generalizar para eles é bem difícil, eles conseguem ver a totalidade da situação. E daí nós vamos perceber também que eles precisam de rotina por isso. Eles têm dificuldade de lidar com qualquer modificação. Então, a rotina é importante, porque ele tem que seguir todos os dias para ele começar a assimilar de alguma forma. E isso com o tempo, isso pode ser um tempo maior, né? Depende do caso. Nós temos 3 tipos de autismo, o leve, o médio e o moderado. Então, nós temos, desculpe, o leve, o moderado e o grave, desculpe. Então, tudo isso tem que ser diagnosticado e trabalhado com toda uma equipe para que, quando chegar na escola, a gente possa fazer as intervenções necessárias e adequadas, né? Outra coisa, a deficiência intelectual também pode ser uma comorbidade. Aqui eu tenho vários sinais de autismo. Por exemplo, ele não mantém contato visual. Isso também é bastante visível e fácil de identificar, né? O que não quer dizer que é um sinal só. Estamos de vários para poder chegar, mas os exames que têm que ser feitos, a avaliação médica. Não atende quando chama pelo nome. Esse também é bem fácil a gente percebe logo. Isola-se, não se interessa por outras crianças, porque ele não tem interação social. Ele gosta muito de alinhar objetos, muitas vezes não sabe brincar com um carrinho, por exemplo, então ele alinha os carrinhos. Ele não sabe que o carrinho é feito para andar, para fazer aquele barulho do motor, tudo isso. Ele precisa de rotina, não pode mudança. Uma mudança de ambiente pode gerar uma crise com aqueles comportamentos disruptivos, né, que a criança apresenta. Aqui eu já falei, né? Movimentos repetitivos, já falei. Não faz gestos para mostrar algo, então ele não consegue apontar. E aí nós temos a comunicação alternativa, que é fabulosa para isso. A criança vai conseguir aumentar o seu repertório de comunicação. Isso é muito bonito de se ver. Eu já vi vários casos, né? A gente acompanha. Repete frases, que é a ecolalia, né? Sem nexo, né? Sem nada a ver com o momento. Não compartilha interesses, ele não sabe compartilhar.
não olha quando aponta algo, gira objetos sem função. E o hiperfoco também é muito importante. Ele, de repente, gosta de dinossauro, ele vai falar de dinossauro, ele vai querer segurar o dinossauro, vai querer talvez agir de alguma forma, né? E ele não imita. Isso é uma coisa importante que a gente vai ter que ensinar, é o imitar, né? Então, nós vamos ter que ser o modelo daquela criança. Como nós vamos trabalhar para que ele imite o que nós fazemos? Nós temos que sempre ter comportamentos esperados e estimular esses comportamentos. Ele não sabe brincar de faz de conta, claro, porque ele não consegue ter essa parte da abstração. E é hipersensível, né? Tanto na parte sensorial, eles não gostam muito de toque, embora o meu aluno, ele me abraçava, e para mim isso era um ganho maravilhoso, né? Ele tem 6 anos, 7 anos, ele vem, me abraça e consegue até verbalizar que gosta da aula, é muito interessante. Agora aqui vamos entrar no TDAH, que vai poder abranger em todos, ele pode fazer parte dos outros transtornos. Então, o que vem a ser o TDAH? É um distúrbio neurobiológico, também de causas genéticas. É aqui que eu frisei muito, porque o TDAH, quando você associa com os outros transtornos, tem muita coisa em comum, né? Então, eu achei bem interessante essa relação, né, que aparece entre o autismo, a trissomia 21 e o TDAH. Porque tanto o autista pode ter TDAH, como ele pode ser autista e ter a trissomia 21, como a trissomia 21 pode ter o autismo e o TDAH. Então, são comorbidades que podem estar associadas. E isso, o que vai acontecer? Dá uma dificuldade da hora de fazer o diagnóstico. Porque numa criança, não vamos dizer normal, uma criança que apresenta uma dificuldade, é mais fácil diagnosticar os 9 sintomas principais e consegue identificar e tratar. Quando eu tenho mais associações, mais distúrbios associados, eu tenho que ter um olhar mais atento, né? E olha que interessante que assim, são causas genéticas, ambientais, e ela aparece na infância, geralmente na época da alfabetização, e perdura a vida toda. Então, a pessoa vai ter que ligar, até hoje não existe cura, né? Não tem nenhum, ainda estudo, né? Eu li bastante artigo científico e todos ainda falam da mesma, tem a mesma opinião, né? De que ainda não existem, é meio novo, né? Até. E 4% da população mundial adulta apresenta o déficit de atenção e hiperatividade. Isso é bastante, né? Aqui tem um pouquinho histórico, que é por isso que eu não falei lá do ambiente, porque nós vamos explicar mais aqui. Em 1798, por isso que eu disse que é ainda um transtorno relativamente novo, né? Ele foi tratado, medicação, tudo era um pouco recente, né? Em 1798, Alexander Crichton, ele apresentou o primeiro trabalho sobre o tema. E ele somente tratou sobre aspectos de desatenção. E depois, em 1902, George Stills, que ele sim desenvolveu um trabalho bastante intenso sobre o TDAH, aí ele sim conseguiu fazer uma descrição do transtorno. Mas sempre eles tratavam mais do déficit da atenção e nem sempre sobre a hiperatividade. Porque nem todos os TDA, às vezes era TDA, que ele tem o déficit de atenção, mas nem sempre tem a hiperatividade. A primeira medicação que foi licenciada foi em 1957. Em 1962, houve um estudo sobre um surto de encefalite que aconteceu nos Estados Unidos logo após a Primeira Guerra, em 17, 18, e as disfunções que surgiram, né, desse surto de encefalite, elas tinham características muito parecidas com as pessoas que também tinham esses aspectos dentro do TDAH. Então, eles achavam que o TDAH poderia ser uma lesão cerebral. Então, esse foi um estudo que foi feito. Depois, na década de 70, aí foi denominado déficit de atenção. Ainda não se havia colocado a hiperatividade, ela não estava junto, né? Ela não estava fazendo parte, né? Eu não considerava a hiperatividade como um sintoma. E em 1997, aí sim, o DSM-3R, ele enfatizou, e aí a nomenclatura no Brasil, a partir de 2008, foi de TDAH, incluindo a hiperatividade.
Quais são os sintomas do TDAH? Eu não gosto muito de dizer sintomas, porque é mais assim, seria um conjunto de comportamentos que nós temos que analisar. Porque o sintoma sempre dá a impressão de uma dor, de alguma coisa diferente, né? Eu acho que quando você pensa em comportamento, é mais fácil para entender e para analisar. É claro, a desatenção é muito evidente. E assim, não é uma desatenção total, né? Que ele não vai prestar atenção em mais nada. Não é verdade. Se ele tiver interesse, ele vai sim prestar atenção. Então, nós podemos dizer que é uma instabilidade da atenção. Ela não é total, né? Naquilo que ele se interessa, ele vai conseguir. A impulsividade é com autorregulação também, né? Ele faz, não para, vai para frente, para trás, não para na cadeira. E tudo isso. E tem também o hiperfoco, que quando ele gosta de uma coisa, ele fica só naquilo. Se ele gosta de determinado jogo, de alguma coisa, é assim que ele vai ficar. Aqui eu gostaria de falar das crianças francesas, que é muito interessante, né? A diferença entre Estados Unidos e a França. As crianças francesas, existe até um livro que fala sobre as crianças, elas não apresentam TDAH. Elas... de acordo com a cultura, parece que eles têm uma educação um pouco mais rígida, os pais estão mais participativos, né? Então, essas crianças quase não registram TDAH, a hiperatividade, a impulsividade, talvez influenciados pelo ambiente que eles têm. O que já não acontece nos Estados Unidos, que o número também vem aumentando. Onde acontece, né? O problema, né, o transtorno, é no lobo frontal. Por quê? O lobo frontal é onde nós temos aí nossos pensamentos. Então, o trabalho criativo, raciocínio, personalidade, a nossa tomada de decisões, né, movimentação, enfim, é muito importante para várias funções. Então, isso dá para entender. Se eu tenho algum transtorno nessa área, com certeza, esse tipo de atitude, esse tipo de trabalho todo criativo, ele vai ser afetado. E imagine que, assim, que o lobo frontal, ele orquestra tudo. Nas pessoas com TDAH, ele é mais lento. Então, ele tem uma dificuldade, ele produz menos dopamina. Então, aquela criança, ela não tem freio nas emoções, ela não tem freio nos pensamentos. Então, você pode imaginar, você quando você está com a cabeça cheia, que você não consegue parar de pensar, então as pessoas com TDAH têm isso. Então, eles precisam de todo um trabalho, precisam de medicação, para que eles consigam controlar, porque é uma deficiência do lobo frontal, que tem que ser avaliada, né? Os tipos de comportamentos que nós temos, né? Dificuldade para seguir instruções, finalizar atividades, não tem paciência de esperar o outro, distrai-se com estímulos, perde objetos, é desorganizado, é considerado estabanado, né? Aquele que vive no mundo da lua, não consegue parar os pés e as mãos, não consegue ficar parado, de jeito nenhum, ele precisa, tanto que a gente deve deixar os alunos segurar alguma coisa, se ele precisa levantar e tem que levantar, ele precisa disso. Ele não é desatento, ele precisa ter uma função, de repente, na aula, para que ele possa aliviar esse freio. Ele não consegue frear, não é uma coisa que depende dele. Não se familiariza com atividades que peçam raciocínio, ele vai gostar mais de teatro, fazer coisas que eles precisam mais a parte corporal, né, agir, do que o esforço mental. Quais são, eu quis fazer aquele associação, né, entre os três, TDAH, TEA e T21, diante do diagnóstico, né? Ele é clínico, pela neurociência, que nós estamos trabalhando bastante na questão da aprendizagem, essa capacidade, a neuroplasticidade do cérebro. Então, é como o cérebro funciona, isso é muito importante. O tipo de intervenção, quando eu tenho um diagnóstico, é medicamentoso, sim. Temos que tomar cuidado, porque existe hoje uma banalização desses remédios, não por parte dos médicos, mas de pessoas que, ele tomou esse remédio, eu vou tomar também. E não pode, isso não pode acontecer. O diagnóstico é clínico e tem que ser feito por um profissional da área. Pode ser tratado pela neurociência cognitiva ou pela neuropsicologia. A equipe é multidisciplinar e a intervenção tem que ser precoce. Dentro desses três transtornos, eu tenho que a família tem um papel importantíssimo.
tem que ter envolvimento, interação. O papel da família, ele vai abraçar aquela criança, para que evite dele ter problemas em casa e levar para a escola ou levar para qualquer outro ambiente social. A cumplicidade, aceitação. Aceitar que o filho pensa diferente, que ele aprende diferente. Participar dos problemas que ele tem, né? E sempre muita atenção a qualquer tipo de sinal. O reforço, ele tem que ser sempre positivo. Nós não podemos tratar as crianças que erram e enfatizar o erro. Não. Nós temos que ensinar a melhor maneira, mostrar como faz corretamente. O objetivo de tudo isso, né, o meu objetivo, é sempre que o aluno aprenda. Eu trabalho para isso, né? Ele tem que fazer parte integrante de grupos, eu tenho que fazer que ele participe, que ele se sinta pertencente, que ele tenha a sensação de pertencimento em grupos, né, na família, e que ele deve ser aceito em qualquer lugar, de que ele seja feliz, que ele não tenha discriminação e as suas habilidades sejam, na medida do possível, dentro do seu limite, aproveitadas e desenvolvidas, né? E assim vai ter um futuro de sucesso e ser o que quiser ser. Temos que tomar muito cuidado nesse olhar, um novo olhar para a inclusão. Evitar mitos e rótulos, que eu já disse anteriormente, né? Porque eles atrapalham, eles impedem, a pessoa acaba ficando estacionada, inibida e gera preconceito. Todos aprendem, nós só temos que ver a melhor forma de como o aluno aprende, cada um na sua individualidade. O grande desafio é a informação. A família, a escola, todos têm que estar integrados. Eles têm que estar interagindo e os profissionais devem estar alinhados no mesmo objetivo. E aqui nós temos que ter uma prática também para profissionais que tenham ferramentas de inclusão para quem tem o TDAH. Eu gosto muito, como eu disse no começo, né, de frases, de citações, e aqui eu tenho, né, rótulos, foram feitos para produtos, não para pessoas, então nós estamos lidando com pessoas. Eu particularmente gosto muito dos personagens. Então, um filho autista, né? Seu filho é autista, até onde você acha que ele pode chegar? Ao infinito e além. Ou seja, não existem limites, existem possibilidades, existem oportunidades. Para que tudo isso aconteça, eu tenho que trabalhar as habilidades socioemocionais. Então, eu tenho que saber fazer essa criança lidar com as emoções, né? Trabalhar a inteligência emocional, que é muito importante para o seu desenvolvimento, para que ele possa sentir, estar em sintonia com tudo aquilo que ele vive. Vivenciar é a palavra importante. Quando nós nos conhecemos emocionalmente, nós conseguimos enxergar o outro. Passar isso para as crianças é importante. Nós temos possibilidades de sentir, falar, né? Sentir o outro quando a gente tem empatia. A integração é importante, a convivência, né? E nós temos que saber que tudo começa na família, que é o primeiro contato do indivíduo com a educação e a sociabilização. Então, nós vamos ver quais são os seus limites, nós não vamos colocar limites, né? A escola, ela tem que fazer uma parceria com os profissionais capacitados, estratégias, ferramentas de comportamento, intervenções, cooperativismo. Então, tanto a escola como os profissionais, eles têm que formar um time para todos agirem com o mesmo objetivo e não áreas separadas, interesses separados. Se um aluno vai fazer uma prova de história, geografia, mas ele não consegue entender o enunciado, o professor de português, de interpretação de texto, ele tem que ser acionado para trabalhar junto com esses professores. Porque um aluno que interpreta bem um texto, ele interpreta bem os enunciados de matemática, de qualquer tema que venha surgir para ele. A leitura e interpretação, ela tem que ser feita passo a passo também. Se o aluno tem dificuldade, não adianta fazer ele ler em voz alta na frente de muitas pessoas, que ele não vai conseguir e vai se intimidar. Então, nós temos que ler parágrafos, ensinar a leitura para ele e a interpretação. Isso a gente faz com um modelo, a gente faz junto com o aluno. Os jogos eletrônicos, eles são muito importantes, né? Por quê? Eu usei muito em aulas,
Porque as crianças hoje gostam dos jogos eletrônicos. Aí você pede para ele, faça uma redação do seu final de semana, ele não vai saber fazer. Quando você diz para ele, conta para mim a estratégia, o que acontece nessa cidade que você está montando aí no seu jogo. Eles fazem isso com uma facilidade tremenda. Eles conseguem, eles veem estratégias, objetivos, coisas que eu, por exemplo, tenho dificuldade de ver, porque eu não gosto muito de jogo eletrônico. Então, a gente tem que trabalhar essa criatividade, né? Aproveitar o que eles têm, o que eles sabem, e trazer para o conhecimento e para o tema que nós queremos desenvolver. Se tiver dificuldade, fazer anotações, ter uma agenda, listas coloridas, né? Porque além de desenvolver a criatividade, ajuda a manter o foco, manter cores próximas, né? E aqui nós temos, assim, que eu já também disse, os professores muitas vezes diagnosticam de maneira intuitiva. Isso pode ser feito, porque nós temos que ter uma avaliação diagnóstica, isso é muito importante. Quais são as intervenções? Como que eu vou ajudar esse aluno, né? Ajudar ele a manter o foco. Tem que ensinar ele a estudar, atenção, né? Como que eu vou fazer ele ter atenção? A cromoterapia também, as cores, elas influenciam a gente, tanto no olhar como na roupa que nós vestimos, elas têm uma influência que já está provada cientificamente. Então, para manter o foco, por exemplo, eu aconselho os alunos a colocar um objeto amarelo na frente de quando ele vai estudar. Então, o amarelo é uma cor que chama atenção, eu até coloquei aqui, e ele ajuda a manter o foco. Storytelling, que é a contação de histórias, isso é tão importante porque traz vivência. A criança raciocina, ela consegue acompanhar. Para quem é autista, temos que fazer de uma forma diferenciada, mas esse mundo do faz de conta, depois pedir para que a criança reconte, traz uma vivência absurda, né? Muito grande, e assim, quando a gente vivencia, a gente sente, quando a gente sente, a gente aprende. Aqui nós vamos ainda comentar, né, mais um pouquinho ainda de teoria sobre o TDAH e a trissomia 21 e TEA, que nós temos em comum, que é o que eu disse anteriormente, dos sintomas que eu havia grifado, né? Que todos podem ter TDAH, qualquer criança, né? Mas não quer dizer que toda criança desatenta e impulsiva tenha TDAH. Existe uma falta de autorregulação, isso sim é comum. Dificuldade em trabalhar com as emoções difíceis, como a gente já falou, tristeza, decepção. O diagnóstico é feito por um médico, é clínico, e a equipe é multidisciplinar, que é mais difícil fazer um diagnóstico do TDAH em crianças quando tem alguma deficiência. E temos que levar em conta o atraso no desenvolvimento na fala e na linguagem, um conjunto de fatores que tem que ser levados em conta. Temos de contextualizar os sintomas na história da vida da criança. Então, o histórico da criança é sempre muito válido para qualquer avaliação. Fazer as intervenções necessárias com os objetivos o quê? De nós termos autonomia para essas crianças, né? Que eles possam ter autonomia sempre crescente. Ou, como disse na música, né? Mostrando o seu valor, né? Saindo, explodindo aí nos fogos de artifício. Os cuidados dessas crianças com TDAH, eles não são diferentes de qualquer outro, né? Nós temos que ter comprometimento. Então, quando nós lidamos com crianças e dependendo do seu futuro, nós temos que ter comprometimento. Ajudar a crescer, estimular a independência, acompanhar o aprendizado, cuidar com carinho e amor, de forma natural e espontânea. Não pode ser forçado, porque a criança sente que você está com uma determinada obrigação. Por isso que o mediador, o professor, seja lá quem for, tem que fazer o que ama. Tem que gostar do que faz, porque a criança sente isso. Aceitar e respeitar as limitações individuais. Sim, o fato de que todos aprendem não quer dizer que eu não vou respeitar os limites. Pode ter limites, sim. Outra vez eu quero salientar que até 21, TEA e com TDAH é uma condição do seu filho e não o que ele é. Isso tem que ser bem frisado, porque nem em todos os momentos a gente percebe que as crianças são tratadas pelo rótulo, né, do que eles têm, e não por pessoas. Deixa eu só tentar mudar de lado aqui. TEA, transtorno do espectro autista na trissomia 21, que é mais uma
uma comorbidade que pode estar associada, né? Então, nós já falamos que é socialização verbal e não verbal, aparece até os 3 anos de idade, é de origem genética, mesma coisa. Por isso que eu frisei, eles são muito parecidos, né? Tem muitas coisas em comum. Por isso, acredito eu, que o diagnóstico seja mais difícil. Tem que ter atraso de desenvolvimento e equipe multidisciplinar. A ABA, que é uma terapia dessas que eu tenho trabalhado, né? Que é a terapia do comportamento. Também nós fazemos atividades individuais, depois eu vou mostrar para vocês. E tem várias práticas que nós podemos fazer e adaptar, né? O sucesso também depende da gravidade, do nível de tratamento que a pessoa recebe. Uma pessoa que tem possibilidade de ser estimulada desde o início, é claro que o desenvolvimento dela vai ser diferente daquela que não é estimulada. O TEA nas crianças com trissomia 21, eu li sobre uma pesquisa também, parece que tem aumentado os casos, que eu não vou saber dizer se é porque agora se diagnostica ou se realmente isso está acontecendo, né? Existem sintomas que podem estar presentes tanto no T21 como a TEA. Isso dificulta o diagnóstico, também eu já falei. E a maioria das crianças com T21 não apresenta comprometimento das habilidades de relacionamento social, que é uma coisa que vai bem contra o transtorno do espectro autista. Então, é uma coisa importante, né? Agora, nós falamos de criança, tudo, mas, e como eu disse, que é um transtorno recentemente, né? Descoberto não, mas tratado, muitas pessoas nem sabem, né, que tem o TDAH. Algumas vezes quando eu comecei a estudar tudo isso, eu falei, nossa, eu acho que eu tenho, porque algumas vezes eu tenho problema de atenção e tudo. Então, quando você começa a estudar todos os sintomas, né, os comportamentos, fala, nossa, eu acho que eu tenho. E não é bem assim, né? Quem tem TDAH é aquela pessoa confusa, agitada, distraída, que perde tudo, né? Ela tem um tsunami de pensamentos. Isso é muito difícil de controlar. Tudo para eles vai demandar um tempo maior, né? Então, algumas sugestões para quem na idade adulta, porque a pessoa se organize, tem uma agenda, tem uma rotina, que ela se exercite, alimente-se e procure ajuda profissional. E por quê? Ele é capaz de aprender a lidar com as suas fragilidades, mas ele tem que informar-se das possibilidades. É o que eu disse, no conhecimento. O conhecimento é de extrema importância. Aqui, de novo, eu já falei, mas reforçando, né, sobre a inclusão social. Aqui eu gosto de uma citação do Henry Ford, que ele diz, o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Ou seja, diante dos erros, a gente não pode desistir, né? Nós temos que aprender com o erro e seguir adiante. Eu acho que isso, para quem trabalha com aprendizagem, para quem trabalha com as crianças, é uma pesquisa constante, um desejo constante. Essa inclusão tem que ser feita na família, em núcleos, na escola, no trabalho, ela tem que ser de todos os lados. Quais são as estratégias sociais que eu posso usar para incluir socialmente essa criança? Amigos, encontros, proporcionar os encontros sociais, grupos, sociedades, tudo aquilo que eu puder para incluir dentro de um grupo social. Ter empatia, né? Acreditar que a criança é capaz, querer, capacitar e poder. Aqui também eu gosto de fazer as associações, né? Então eu tenho que ter, para ter a inclusão social, eu preciso conhecer com o que eu estou lidando. Preciso me sensibilizar. Eu tenho que fazer a comunicação, me interessar, me envolver. Quando eu chego no envolvimento, e aí sim eu tenho capacidade para fazer essa inclusão social. Enquanto eu não tiver esse ciclo fechado, a inclusão social não vai conseguir ser realizada. Porque eu preciso de todos esses fatores, gostar do que faz, informar-se, né? Eu gosto meu lema é aprender a pensar e acreditar em você. Eu parto desse princípio com todos os meus alunos. Quando na minha primeira aula eu digo para os maiores, eu vou te ensinar a pensar. Eles olham para mim assim de cara feia. Como assim pensar? Qualquer um sabe pensar. E aí eu mostro para ele que nem sempre a gente sabe pensar, que o pensamento também
quando ele está direcionado a um conteúdo, num caso de um tema de redação, você tem que associar com notícias, com a sua vivência. É um aprendizado constante, né? Fazer associações necessárias. Um repertório cultural rico é aquele pessoa que consegue fazer todo tipo de associação. Isso é aprender a pensar. Não é só pensar o que eu vou comer depois, não. Esse é o pensamento simples, as nossas necessidades mais básicas. Mas esse pensar que eu digo é um pouco mais profundo, é ligado ao conhecimento. Acreditar em você mesmo, né? Todos têm o direito de aprender. Aqui tenho também mais algumas citações, que eu não sei se eu preciso ler, mas são pessoas que eu admiro e que têm muito a ver, né, com tudo que a gente está trabalhando. Einstein, por exemplo, se eu não posso imaginar, não posso entender. O Einstein, ele tinha déficit de atenção e hiperatividade. E é muito claro, né, depois de tudo que nós estudamos, ele precisa, para ele é o pensamento. E ele só pensando é que ele consegue traduzir para a realidade. Os sonhos podem se tornar realidade se você tiver a coragem de perseguir. Então, todos nós somos capazes. Se você pensa que pode ou não pode, de qualquer forma você está certo. Não existe, né? Depende do objetivo que você tem, das metas que você quer alcançar, né? É não desistir. E o Walt Disney é um exemplo disso, né? Algumas considerações, né? O que vocês acharam? Entendeu que ficou claro o que existe em comum, né? Quando nós pensamos em aprendizagem, em T21, em TE, em TDAH. Vocês concordam que elas impactam de que forma na aprendizagem, né? Nós já vimos todas essas possibilidades, né? E como que eu, sendo mediador do conhecimento, eu tenho que agir para ensinar com estratégias específicas para o meu aluno, de acordo com a avaliação diagnóstica estruturada, com metas, visando resultados a curto prazo. Essas foram algumas considerações, né, que eu quis fazer, depois vocês podem, na hora das perguntas, podemos conversar sobre isso. E o que nós temos em comum? Os 3 são transtornos, podem aparecer associados, acompanham o indivíduo a vida toda, a desatenção, o foco, a impulsividade e a inquietação podem estar presentes em todos os 3 transtornos. Quais são as intervenções, né, que eu posso fazer? Humanização na notícia. É a hora do diagnóstico, né? A gente sabe que é muito importante. Que forma é dado o diagnóstico? Como que eu recebo essa notícia? Eu tenho que buscar conhecimento, mas quem me dá essa notícia também tem que ter algum tipo de informação para acalentar o coração daquelas pessoas que ainda não conhecem, por exemplo. O acolhimento tem que ser da família também. A estimulação precoce ela é importante nos primeiros 1000 dias, que é um momento único para o desenvolvimento do ser humano. É aí que acontece grande parte da neuroplasticidade, né? De poder aprender, o cérebro aprende e vai formando as suas ligações. As oportunidades e tempos são diferentes, cada um a seu tempo, né? A interação social com grupos, criatividade nas atividades, imaginação, para aqueles que nós conseguimos trabalhar com a imaginação, autonomia e equilíbrio. São algumas das intervenções que nós fazemos. Essa estimulação precoce ela é feita, então, nos primeiros 1000 dias. Nós nos baseamos na neurociência, aproveitando tudo aquilo que o cérebro aprende, e desde que nós façamos as estimulações corretas e adequadas, porque senão ela não vai ter resultado. Aqui tem uma foto e a gente dá muito valor, né, que o engatinhar, ele é muito importante para o desenvolvimento motor. Parece uma coisa tão natural, mas não, ela tem uma função, né? Melhora o equilíbrio, o posicionamento, então tudo tem uma função. Estar sempre próximo, acompanhar é muito fundamental. A atenção, né, o estar presente. A educação, o professor, ele deve entregar para os alunos atividades corretas, avaliações, interações, para que o seu cérebro tenha a possibilidade de se desenvolver. Aqui eu achei bem interessante como as crianças trabalhando junto, né? E essa interação social, participando de um mesmo trabalho, quanta criatividade, nós estamos trabalhando aí, aprender as cores, ficar dentro do limite dos desenhos, numa atividade lúdica, quanta coisa nós estamos trabalhando. Isso sim é você ensinar e fazer que a criança tenha foco.
e participe, fazer com que ela participe. Aqui também, eu quis dizer do acolhimento, né? Do dar a mão, estar presente, dar apoio para que a pessoa siga adiante. Aqui também, equilíbrio, né? Tudo isso é um treino, assim como a aprendizagem também é um treino, leva tempo, né? Quem anda de skate provavelmente deve ter machucado bem o joelho, levado muitos tombos. E avaliação diagnóstica, o que é, né? Eu tenho até aqui um. Por que eu devo conhecer meu aluno antes de aplicar estratégias técnicas? Acho que durante a aula toda a gente já entendeu isso. Eu tenho que estabelecer objetivos e metas. No pré-acadêmico, o que é antes do ensino fundamental, eu tenho que saber se ele sabe as habilidades básicas. Não adianta eu pular fases com essa criança se eu fazer cobrança de atividades que ele ainda não é capaz de fazer. E são atividades simples, né? Desfraldar, escovar os dentes, que isso tudo é feito até os 6 anos, né? Que é o infantil, né? Antes de entrar no fundamental. Então, eu tenho que sempre prestar atenção se ele já sabe, será que ele passou por todas essas fases? Então, ele está preparado para eu ir adiante num próximo nível? Eu não posso pular etapas. Se ele não tem o básico, não adianta eu querer que ele aprenda. Então, eu tenho que entender sempre o que vem antes, né? O acadêmico aí já é a criança que está no fundamental, vai seguir o currículo escolar de acordo com a BNCC, e hoje nós já temos bastante estratégias de atividades adequadas e próprias, né, para aqueles que têm transtorno. Então, nós temos que analisar o nível que o aluno se encontra em cada matéria, de acordo com o conteúdo, para entender onde está o problema. Se está na interpretação, está na avaliação dos números, na matemática, tem de conhecer. E aí eu vou estabelecer quais são os padrões de comportamento que eu vou esperar desse aluno. Quando eu tenho uma estratégia, uma avaliação, aí sim. Eu tenho que saber padrões de comportamento, analisar o que acontece, e saber que o nosso cérebro se reorganiza dependendo de estímulos corretos, né? Com a neuroplasticidade, aí ele vai aprender, desde que eu estimule corretamente. Tem que ser o tempo certo, a quantidade exata, né? Fazer as interações e fazer a avaliação para ver se já pode ir para o próximo nível. Os erros, que é a inclusão da esperança, é quando você traz o aluno, diz que ele está incluso na sala de aula, mas você não dá a mínima atenção, você não apresentou nada diferente para ele. Essa inclusão não existe, porque você não está usando nenhum instrumento que vai fazer esse aluno seguir adiante. Estabelecer planos de intervenção, técnicas de ensino que sejam inclusivas, pode até não ser, mas é criar jogos, fazer com que ele tenha interesse. A rede de apoio também é essencial, sempre. Eu repeti muito aqui, família, escola, mediador, todas as pessoas têm que estar integradas para poder trabalhar com o mesmo objetivo, né? E saber também qual a importância do impacto da aprendizagem no desenvolvimento do aluno com as técnicas escolhidas. Deu certo? Eu atingi meu objetivo? Aqui eu fiz um exemplo da medicação, que eu já até havia dito anteriormente. Você tem um médico, né? Você vai fazer uma avaliação correta, com resultado positivo, porque você vai tomar do remédio doses adequadas. Agora, eu tomo então, o médico, a medicação, o paciente. Se eu fizer correto, a estratégia que eu adotei foi tomar a medicação na dosagem correta. Se eu fizer a automedicação, o resultado pode ser ruim, porque não está adequada, não está avaliado corretamente, não está atingindo o meu objetivo, que é eliminar a dor. Voltando ainda nos psicólogos, né? Falando um pouquinho do Vygotsky, que ele trabalha também com essa parte interacionista, assim como a gente já viu anteriormente, e ele diz que tudo tem que ter significado para as pessoas. Se eu não trago significado, a pessoa não aprende. Que o saber é social, o homem é social, o homem sempre precisou viver em grupos, né? O cérebro é social. Então, se eu não tenho experiência, eu não consigo aprender. Tudo para mim tem que ter um significado. Não adianta eu mostrar palavras, se eu não mostrar figuras, se ele não vai ter um significado, eu posso não conseguir me embasar, né, daquele conhecimento. Brincar também é muito importante, né, dentro da criança. As fotos aí que eu mostrei trazem bem todas essas intervenções, né.
Então é isso, a questão do pensamento, ele só vai adquirir existência se tiver significado, e esse significado ele vai ser trazido através das palavras. Daí a vivência na escola é importante, porque existe a troca, em cada fase que a criança está, ela vai aumentando o seu vocabulário, o seu repertório de palavras. E ele diz, na ausência do outro homem, o homem não se constrói homem. Então, a interação é provada já, né, pelos estudiosos. Tudo. Ele ainda diz que o homem modifica o ambiente e o ambiente também modifica. Aí nós vemos quanto o ambiente pode afetar na aprendizagem quando a criança traz seus problemas. E o papel do professor, né? Ele tem que guiar, né? Ele tem que fornecer as ferramentas. Então, assim, hoje nós temos que ter aquele professor que gosta do que faz. Que não sei, talvez tenha se perdido um pouco com o tempo, não sei. A gente tem que retomar isso, né? Nós temos o papel do professor também tem que conduzir o indivíduo ao conhecimento, e ele fala de uma zona de desenvolvimento proximal. O que quer dizer isso? É ver o papel do outro. Então, o professor e o aluno têm que estar próximos para que ele aprenda, para que o pensamento dele possa se generalizar e ganhar existência. E a criança, ela tem que se apropriar da fala dela e do outro, porque assim ela vai ter interação interpessoal, né? E a intrapessoal. Isso é importante para o seu desenvolvimento, né? O diálogo interior também é importante. Então, eu tenho o aluno, o professor como mediador, o conhecimento, as estratégias e a do processo de aprendizagem. Ainda segundo Vygotsky, explicando o que ele quer dizer, né, que eu preciso ter um pensamento, esse pensamento eu vou transformar numa linguagem, que vai me trazer uma compreensão, essa compreensão vai me trazer a comunicação, e aí sim eu vou ter interação social. Então, eu acho isso tão importante, né? Tão simples, parece que a gente faz isso a todo momento, né? A gente nem pensa, mas tem uma aplicação bastante indicada. Esse guia Portas, eu tenho até ele aqui comigo, é uma avaliação diagnóstica, que isso aí se encontra até na internet, se alguém quiser dar uma olhada, né? E ele vai avaliar a criança em todos, na parte pré-acadêmica, ele vai com crianças até 6 anos, e vai justamente avaliar essas habilidades básicas, que assim seria o ponto de partida para eu poder lidar com essas crianças. O que eu vou fazer? Então, o que ele trabalha? Ele vai analisar socialização, a linguagem, a cognição, os autocuidados, que também são muito importantes, porque são habilidades básicas. O desenvolvimento motor. Dentro desse guia, você consegue avaliar o seu paciente, o seu aluno, e tentar entender em que fase que ele está. Então, ele vai aqui de 0 a 1 ano, então se ele cumprir todas as habilidades básicas de 0 a 1 ano, opa, vou passar para o 2. Até chegar no 6 e ver se ele conseguiu, né? Como se fosse uma avaliação provinha, se ele passou, né? Em todas, então ele já pode ir para o acadêmico, ele já vai ter as bases, ele tem condição de seguir adiante. Somos todos eternos aprendizes, a gente nunca pode parar de aprender, né? Essas são considerações pessoais, né? É a minha maneira de pensar. O diagnóstico não deve rotular a pessoa, suas potencialidades e oportunidades como ser humano. Nós temos que acreditar sempre na possibilidade, dar oportunidades, né, de aprender. O professor tem que assumir o seu papel e ele ter um padrão de comportamento inclusivo. Porque se o professor não sentir essa necessidade, não adianta, ele não vai ter resultado. É aquela inclusão dos sonhos lá, né, aquela inclusão imaginária que eu disse anteriormente. Ver sempre, isso é um professor que ele fala, eu acho maravilhoso, ele repete isso em todas as aulas, ver a pessoa incrível que existe além do diagnóstico. É muito profundo, eu gosto muito disso, porque para mim diz muita coisa, né? Espero que para vocês também. Tem que acreditar que o aluno é mais do que o diagnóstico. Todos aprendem, o que importa é a forma como será ensinado. Adequada a cada um pelo que é e não como está. Então, eu avalio o meu aluno e aí eu vou adiante, porque eu vi como ele se encontra, eu sei das dificuldades dele, então eu posso ir adiante. Eu vou acrescentar, né? Aqui eu trouxe algumas estratégias que eu costumo utilizar, né?
A linguagem alternativa, eu não sei se dá para ver bem, mas algumas, eu quero mostrar um livro, isso a gente usa muito para o autismo. Pode ser também, a tecnologia hoje, ela é fabulosa. Até eu vou contar a história do menino lá que eu vi o filme, de uma mãe, ele não me lembro qual era o problema dele. Ele tinha um problema bastante sério, ele não se movimentava, ele só move os olhos, mas eu não me lembro o nome da síndrome que ele tinha, uma síndrome rara. Mas a mãe dele, como ele não conseguia escola nenhuma, ninguém adaptava para que ele pudesse aprender, a mãe dele foi atrás até que ela conseguiu achar uma tecnologia que só ao movimentar dos olhos ele conseguia se comunicar. E a frase dele, que me tocou muito, foi, ele escreveu inclusive uma biografia. E depois que ele conseguiu fazer essa comunicação, o menino escreveu um livro. E uma das primeiras coisas que ele disse, que me tocou muito, foi: eu vivia enjaulado numa gaiola, agora eu já posso voar. Então, assim, eu acho que isso é uma possibilidade, uma oportunidade, assim, de arrepiar, né? Eu assisti um vídeo, nossa, você acaba com os olhos, né? De ver também a mãe que tanto se dedicou. Então, esse professor também, que ele acredita nisso, ele fala que a tecnologia é fabulosa. A gente tem, é claro que existe o problema financeiro, a gente sabe tudo isso, mas a nossa função aqui é mostrar o que existe, né? Possibilidades. Então, aqui nós temos a comunicação alternativa, que são de várias formas que nós podemos usar. Fazer um registro no caderno, a criança que consegue já fazer. A tecnologia, que é o assistivo, né, que é aquilo que você tem a mais. E aprender que o desenvolvimento é global, né, que está tudo conectado. Nós podemos juntar várias coisas. E os comportamentos têm que ser esperados. Eu tenho que ter um objetivo, né, uma espera para o tipo de comportamento que eu estou trabalhando, né? Independente do diagnóstico e da cultura que a pessoa segue. Aqui são alguns alunos meus, um deles é autista, e assim, nas coisas simples a gente consegue ajudar, né? Eu dei uma massinha para ele brincar, e você pode imaginar que ele vai fazer qualquer coisa, né? E ele me pediu para fazer uma pulseira, né? E ele fez a pulseira, escreveu o nome, todas essas atividades com ele. E ele consegue juntar sílabas, né? Tudo visual. Ele tem autismo leve. Então, a gente trabalhou bem, ele gostava bastante das aulas. Agora, com essa questão de não poder ser presencial, a gente parou um pouco, nessa crise agora, né, da nossa fase roxa. Mas já vamos voltar, porque a mãe dele me disse que ele está sentindo muita falta. E existe, quando você para esse tipo de estímulo, às vezes a criança pode regredir, mas ele tem muita vontade. É muito bom dar aula para ele. Aqui também eu tenho vários tipos de atividade sensoriais, né? Que a gente pode fazer isso. Uma TO faz bem, não é a minha especialidade. Fazer o raciocínio aí com cordas, imaginar que está passando pelo laser, trabalhando a imaginação. Aqui, como ele se comporta nas aulas online, né? Aqui é o mesmo menino. E acho que aqui também, a faixa está bem na frente. Brincar, né? Usar o tato também, ele gosta muito. Enfim, como que eu vou manter a atenção, né, do meu aluno? Além dessas estratégias que eu estou usando, como que eu vou manter a atenção? Demonstração, exemplo, imitação. Eu tenho que ser um modelo, né? Então, eu mostro, a criança imita, e aí sim ela aprende. Andar e movimentar-se o tempo todo. O professor não pode mais ser aquele que fica na frente, dando aula, aquele ar de superior. Não, o aluno tem que estar, o professor tem que estar junto, perguntar, estar presente, acariciar, interagir, né? Despertar o interesse, mostrar novas formas dos conteúdos, né? Desafiar e problematizar, então fazer a criança pensar. Se você está vendo isso, o que você lembra que você fez nas suas férias? Tem alguma coisa parecida? Deixa ele contar, deixa ele participar, né? Cada aluno é único, e esses momentos de interação onde nós podemos aproveitar para conhecer as crianças, né? Porque aí eles se soltam. Além de você manter a atenção, eu tive uma live essa semana com uma professora que ela usava um bichinho que ela chamava de Boris.
E ela dá aula para crianças de 4 a 5 anos online, alfabetização, não é simples. E ela usava e ela jogava o Boris, ela interagia com o Boris. E as crianças, quando chegavam no dia seguinte, pediam o Boris. Por quê? Porque ela achou uma maneira de chamar atenção. Então, nós temos que ser criativos, né? Nós estamos nesse momento. E as crianças, com a tecnologia toda, elas também são criativas, né? Então, nós temos que permitir também, né, que esses alunos, eles se movimentem na sala de aula. Eles têm necessidade, não é porque ele é desatento. Precisamos conhecer, precisamos saber para poder ensinar. O tempo também tem que saber o quanto, né? Eu já disse anteriormente, o quanto que essa pessoa aguenta, né, determinada atividade. Aqui nós vamos ver a capacitação dos professores, né? Que o profissional, ele tem que estar... meu Deus, estou mudando as coisas. Saber com quem ele está lidando. Tem que ter conhecimento. Ele tem que querer fazer a diferença, né? No interesse, no aprendizado dos seus alunos. Os resultados têm que ser gratificantes. Sentir a alegria de ver seu trabalho com resultado. A vida futura do seu aluno é ter paixão pelo que faz. Bom, finalizando já, né? Que eu acho que já falei bastante, muita informação, né? Então, as minhas considerações finais. Aí é uma xícara que eu ganhei, achei muito bonita. E eu acredito nisso, né? No sorria, sonhe e acredite, né? Acho que é uma boa... A realidade da vida é melhor sorrir, né? Do que chorar, até porque é bom sorrir que movimenta mais músculos do nosso rosto, né? E a gente envelhece mais tarde. A aprendizagem é individual. É importante saber como o aluno aprende e se expressa. Deve ter significado, sensações, emoções. Assim como o nosso cérebro aprende pela neurociência e pela neuroplasticidade. O professor é o mediador, tem que estar capacitado, engajado, equilibrado, fazer interação social. E mais do que tudo, estar feliz, gostar do que faz. Deve conhecer bem o aluno, dar valor ao conhecimento, ao aluno, à família e à escola.